Gente, nunca se falou tanto em saúde. Ter uma vida saudável, se cuidar, estar com uma boa imunidade podem ajudar a prevenir algumas doenças, não é verdade? E hoje o Balanço Geral abre espaço para falar sobre esse assunto. Recebemos ao vivo o médico Juarez Furtado, que está fora do estúdio, já que estamos respeitando as regras de distanciamento social. Seja bem-vindo, doutor Juarez. Que bom ter o senhor aqui para falar sobre saúde e para falar como a gente pode se cuidar. Boa tarde. Que bom, boa tarde. Obrigado, Caleb, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. As participações já começaram a chegar, então, antecipadamente, vamos às participações da nossa comunidade, do público, na tela do Balanço Geral. A Joana, os sucos de laranja fazem o mesmo efeito de consumir a fruta in natura, doutor? Então, é bem interessante até a gente falar desse fato. Vocês sabem que o suco de fruta, ele não é um elemento interessante para a gente estar ingerindo. A fruta, ela foi feita para ser comida. Portanto, quando a gente come a fruta, a gente vai ter também, além das vitaminas e da frutose, que é um açúcar, inclusive, que nosso corpo não utiliza, por isso que não é interessante tomar apenas um suco de laranja, mas sim comer a fruta, porque ali vem fibras. Mas sim, nós temos a vitamina C presente no suco também de laranja. Só que tem um detalhe muito importante que ninguém sabe e que quando vai no supermercado e às vezes compra aqueles sucos que estão transparentes lá no balcão de laranja, aqueles sucos, quando a luz bate num suco espremido, em alguns minutos a luz bate e a vitamina C é fotossensível, ou seja, a gente perde muito daquela vitamina quando é exposta à luz, não só solar, mas à luz de dentro de casa. Ou seja, fruta e o suco de laranja tem que ser tomado na hora, o ideal é comer a fruta, inclusive. Interessante, então. Tá certo. Tem mais perguntas, produção? Vamos à tela do Balanço Geral. Quem está com a gente aqui, o Jorge. Gostaria de saber se tomar sol para ativar a vitamina D ajuda a aumentar a imunidade, doutor Juarez. Jorge, essa é uma das peças fundamentais para elevar a nossa imunidade. Não é só a vitamina C que ajuda na imunidade, inclusive ela é mais um anti-envelhecedor do que um agente imunológico. A vitamina D3, que é um hormônio, nós sabemos hoje disso, é o melhor elemento ou melhor vitamina que nós temos. E o sol, 10 minutos, 15 minutos expostos ao sol, já nos traz a possibilidade de chegar a um nível bom de 10.000 unidades dia para poder manter sim o sistema imunológico. Você sabia que a vitamina D3, assim como o hormônio T3, são os únicos hormônios que entram em todas as células? Se entram em todas as células é porque ela é muito importante para ajudar na função, principalmente imunológica. Agora me diz uma coisa, é interessante nesse momento que nós estamos falando em aumento da imunidade, a tomar aquela água com limão, também logo cedo, misturado com própolis ali 20 gotinhas. O própolis é bom para a imunidade ou não é? Quais são os mitos e verdades nesta questão de ter imunidade através dos alimentos, doutor? Então, isso é super interessante, né, Caleb? Porque nós temos a imunidade, ela é adquirida de duas formas. Uma é a capacidade genética que nossos pais nos dão para que a gente tenha um sistema imunológico bom, mas tem a parte epigenética, ou seja, aquilo que o ambiente ou aquilo que eu faço, que eu como, interfere e modula esse meu sistema imunológico. Então, a alimentação, ela é fundamental para potencializar a minha imunidade. Nesse momento de pandemia, de crise, muito pouco se falou em como se manter saudável. A gente focou no bicho, a gente foca justamente na doença e nos remédios, mas não foca na possibilidade de melhorar a imunidade. E esse copo de limão, esse limão espremido de manhã, esse própolis que nós podemos estar usando, eles além de alcalinizar o corpo, porque você tomando um suco de limão, você alcaliniza o sangue, tudo que é o oposto que a doença ou que os bichos ou que, enfim, o processo de adoecimento precisa, ou seja, temos que estar alcalinos em vez de ácidos, quando a gente toma aquele suco espremido. E junto com o própolis, nós potencializamos, através dos bioflavonoides que tem no própolis, Caleb, as nossas defesas imunitárias. E o nosso processo inflamatório, inclusive, é melhor modulado. Interessante demais. Agora, sobre essa questão da imunidade, o meu organismo é diferente do seu organismo, doutor. Quer dizer que o mesmo alimento que vai fazer efeito para aumentar a imunidade do outro é o mesmo que vai fazer efeito no meu organismo ou isso pode ter uma diferenciação dependendo da pessoa por pessoa? Então, Caleb, nós estamos saindo de um paradigma onde se olhava e se tratava as doenças. Na verdade, não se trabalhava com doentes. Hoje a medicina ela tem que ser personalizada.
Hoje, quando você pega um paciente, você tem que saber como ele está internamente, externamente e principalmente emocionalmente, porque tudo isso é que vai construir e me dizer como esse paciente vai enfrentar uma pandemia como essa ou qualquer outra pandemia ou qualquer outra infecção que tenha. Ou seja, nós temos que trabalhar sempre com as pessoas, porque tem pessoas que têm um déficit de vitamina C maior, tem pessoas que não conseguem acumular por exemplo, manter uma vitamina D3 no corpo. Então, tudo isso monitorado e acompanhada por alguém que, por exemplo, trabalha com medicina integrativa, vai fazer com que esse paciente seja da melhor maneira conduzida. Tem que traçar um diagnóstico, cada ser humano, nós não fomos feitos em série, né? Mário Sérgio Cortella já escreveu até um livro em relação a isso e é importante aqui fazer a citação. Agora vamos saber quem está com a gente, o telespectador que pergunta, Rosinha, gengibre com alho aumenta a imunidade ou não, doutor? Então, Rosinha, a gente sabe sim que o gengibre, sabe o que o gengibre faz? Ele ajuda muito quando a gente ingere a melhorar a acidez estomacal. E essa acidez estomacal é a primeira barreira que a gente tem quando a gente engole um bicho. Quando a gente engole um micro-organismo, é no estômago que a gente começa a matá-lo, digamos assim. Então o gengibre, além de fazer isso, ele ajuda a esquentar o organismo. E nós sabemos que, inclusive, para as viroses que estão vindo agora com frio, não só para o corona, mas sim com as outras que estão aí, a gente está esquecendo delas, o calor, ele é inimigo do vírus. Por isso que no inverno a gente pega mais viroses. Então tudo que nos aqueça, inclusive o chazinho da vovó, independente do que tenha dentro dele, ajuda a manter o nosso tórax, o nosso pulmão, o nosso elemento interno, nossa parte do organismo interno mais aquecido. E ela falou do alho. O alho também é uma peça importantíssima, porque ali tem alguns nutrientes que vão também ajudar nas defesas dos processos de virose. Claro que o alho comido ele é complicado, porque você não vai poder ter relações muito próximas com as outras pessoas. Mesmo com a máscara dá para se sentir. Então hoje, inclusive, tem cápsulas sobre isso, né? Tá certo, doutor Juarez agora vai tomar uma aguinha para manter a hidratação do corpo, para não baixar a imunidade. Daqui a pouco ele está de volta e você pode continuar participando, mandando sua mensagem, tirando a sua dúvida na tela do Balanço Geral, tá certo? Voltamos a falar sobre saúde, recebemos aqui o doutor Juarez Furtado, médico, pediatra, uma das suas especialidades, esse conhecimento amplo que você já experimentou ouvindo aqui a primeira participação. Doutor Juarez, vamos então às participações dos nossos telespectadores na tela do Balanço Geral. A Cária diz assim, olha, chá de gengibre com limão ajuda na imunidade? A gente já falou sobre a combinação do gengibre com alho e o gengibre com limão. Dá certo ou não dá, doutor? Também é uma boa combinação. Os dois elementos aí ajudam o limão com a vitamina C, mas tudo tem que ser feito, como a gente falou antes, um suco nunca deve ser espremido e deixado na geladeira ou deixado exposto, porque ele perde essa vitamina C depois de alguns minutos por causa da luz, ele é fotossensível. E o gengibre ajuda a nos esquentar, esquenta as vias aéreas respiratórias, esquenta o estômago, ajuda a produção de ácido, então ele é muito bom, uma combinação boa. Bacana, tá certo, tá ok então. Vamos a mais participações da comunidade pelo 991015372. Minha mãe é diabética, ela pode tomar suco de limão para a imunidade? É Simone. Oi, Simone. Então, para o diabetes, o suco de limão não é um problema. O problema é quando a gente põe os açúcares ali junto, porque ele é muito ácido, enfim, as pessoas não suportam. O ideal é que tome ele sem botar nada. É o suco espremido com um pouco de água, inclusive, você pode diluir. Mas ele não atrapalharia o diabetes, não, até porque a gente usa o limão em vários outros elementos e outros momentos também, e para o diabetes não chega a interferir nesse sentido. O limão é maravilhoso, eu gosto demais. Tem mais, vamos saber quem está com a gente? A mensagem é da Fabiola. A acerola é bom para a imunidade? Essa acerola é uma delícia, hein, doutor Juarez? Bem ácida, né? Ela é uma das frutinhas que mais tem porcentagens de vitamina C. Então é um bom instrumento, sim, é um bom alimento que possa potencializar e elevar a vitamina C aí e ajudar também na imunidade. Associando a acerola com banho de sol todo dia, 10 minutos, é o que a gente precisa. Então, é uma das coisas boas. Já sabe, se tem acerola em casa, coloca aquela cadeirinha de praia lá fora, na grama, isso. Aí vai comendo uma acerola, coloca... Dizem que a vitamina C, a captação também é pela canela, né? É verdade isso, doutor Juarez? Aí você que está muito branco, puxa lá aquela calça assim, ó, vai puxando a calça, coloca lá, só não deixa muito, senão dá queimadura, né? E depois é um trabalhão. Aí vai, o pessoal busca maisena, tudo que é tipo de coisa que não presta e que não funciona. Tem que ser a pomadinha certa. E aí você vai comendo lá a acerola, repondo a vitamina C, a vitamina D, tudo ao mesmo tempo. E coisa boa, né, doutor Juarez? Vamos lá, tem mais...
Vamos E lá. é bom lembrar também que existem 3 outros fatores importantes. O sono, a gente não fala muito e ninguém perguntou, mas o sono, o repouso é fundamental. O ser humano, se não descansa, ele não tem como se recuperar. Outra coisa é fugir do estresse, claro. Infelizmente, nós estamos num momento aí em que foi gerado um certo pânico, e esse medo e pânico imunodeprime o ser humano. Então, não é bom também. É bom a gente estar preparado e observando isso, né, Caleb? Mas, doutor, aproveitando aqui, quanto tempo de sono, mais ou menos? Eu, por exemplo, eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, eu estou em pé. Hoje eu acordei 4h30, olhei assim no celular, nossa, já foi o sono, já foi-se embora, 4h30 da manhã, mas daí fiquei enrolando lá na cama, 5 horas, levantei, tomei meu banho e fui para o trabalho. Agora a questão é o seguinte, quanto tempo mais ou menos? Porque eu tenho um relógio biológico já formado. Eu posso dormir 1 da manhã, 5 da manhã, no máximo 6 horas, eu estou despertado já, não é fácil. Então, isso também é individualizado, né, Caleb? Inclusive, né, com relação às idades, existem variantes, né? Um bebê, quando nasce, ele chega a dormir, um recém-nascido, 20 horas por dia. A gente precisa, em média, um adulto de 8 horas, 6 horas, em média, a 8. Eu, por exemplo, o meu relógio biológico é de 6 horas. E é sempre importante entender que cada um vai ter esse time, mas sempre lembrando da bisavó que já nos ensinava, coisa que hoje a tecnologia já não faz a gente chegar a deitar e dormir muito cedo, mas a gente teria que deitar, e o ideal é esse, deitar com as galinhas e acordar com elas, por volta das 4h30, 5 horas, como você hoje acordou. Tá certo, doutor. Vamos saber quem está com a gente na tela do Balanço Geral. Miro, açafrão ajuda a aumentar a imunidade. Esse açafrão na comida é uma delícia, hein? E aí, é bom ou não é? Maravilhoso. O açafrão, ele é interessante, não para a imunidade necessariamente, mas ele é um grande modulador dos processos inflamatórios. A gente sabe que a curcuma longa, que é a propriedade que tem no açafrão, ela ajuda a modular, ou seja, pessoas que têm processos inflamatórios crônicos, artrite reumatoide, esses processos mais crônicos que inflamam, é interessante utilizar o açafrão, porque ele é um imunomodulador anti-inflamatório. Que bacana, tá aí quem gosta muito de açafrão, a dona Francisca, né, Leandro, que trabalhava aqui com a gente. Às vezes ela trazia uma marmita para mim, ela em casa almoçar, quando trazia a marmita, aquele gostinho de açafrão na comida, que é uma delícia, coisa boa. Vamos lá, tem mais participações no WhatsApp. Saudade, Francisca. Maria, com o frio chegando, quais legumes mais ricos em vitaminas que posso colocar na sopa para a criançada, já que o senhor é pediatra, doutor? Isso. Então, é fundamental, vamos falar dos alimentos que são, ou dos nutrientes importantes aí. Nós temos o zinco, nós temos o selênio, nós temos a vitamina C, nós temos a vitamina D3, que o sol ajuda, né? E nós temos aí vários minerais e vitaminas que ajudam. A vitamina A também ela é importante no sistema imunológico. E a gente vai encontrar em vários elementos, em frutas e em legumes. Então, a cenoura agora, tudo que for colorido, gente, uma coisa bem importante. Quanto mais colorido, e essa é a dica para as mamães, quanto mais colorido um prato, mais nutrientes reais, não só comida, ela vai estar se nutrindo essa criança. Ou seja, você pode colocar os amarelos, pode trabalhar com os verdes, você pode trabalhar com o tomate, você pode trabalhar com todos eles, porque todos eles vão ter esses minerais importantes e algumas vitaminas necessárias. Doutor, Juarez, suas considerações finais, as outras dicas importantes que talvez não tenham sido citadas aqui ou perguntadas, que é importante para a gente cuidar da nossa imunidade, além de tudo aquilo que a gente já falou. Então, além de ser um olhar individualizado que a gente tem que ter com a gente, porque realmente essa coisa de protocolo ou de padrão para todos, não, assim, pode funcionar para a maioria, mas não funcionaria para todos. Mas um detalhe mais importante, Caleb, é que no meio dessa pandemia, ela se transformou para muitos num pandemônio, no sentido de que emocionalmente, literalmente, as pessoas estão e ficaram afetivamente e emocionalmente abaladas. O medo, a gente sabe que o medo gera um estresse que vai mexer em glândulas como a suprarrenal, que vai aumentar o nível de cortisol, que vai baixar as ações das nossas células que atuam na imunidade. Ou seja, mais do que nunca nós estamos precisando trabalhar, e essa pandemia fez com que a gente ficasse dentro de casa, ficasse justamente numa internalização. Tudo aquilo que a gente precisa não estar só voltado para fora, mas sim se reconhecendo, se conhecendo. E aí, nesse momento, a gente precisa meditar mais, a gente precisa fazer atividades físicas diárias, a gente tem que ter ritmo para isso. Tudo isso, através de ritmo, faz com que eu tenha e vocês tenham uma saúde imunológica melhor.
Muito obrigado, doutor Juarez Furtado, pela participação aqui no Balanço Geral, pelo conhecimento que o senhor nos traz, de uma forma tão fácil de entendermos, e certamente os nossos telespectadores. Cuidado de saúde, a gente sempre preza pela saúde dos profissionais, até porque vocês estão na linha de frente. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde. É isso aí, doutor Juarez Furtado aqui no Balanço Geral.